Olá, empreendedora! Olá, empreendedor! Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais informações, melhores conhecimentos para fazer a gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. Construtora Miramar que tem para você, empreendedor, para você, empreendedora, aquele cantinho gostoso para que você possa viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues com últimas unidades à venda pela construtora Miramar. Para você que quer viver bem, aqui em Santos, no litoral de São Paulo, na costa da Mata Atlântica, para você que quer buscar qualidade de vida numa cidade muito bem estruturada, fique atento então aos lançamentos da consultora Miramar ao longo do nosso episódio do canal da NTBA e você vai ver lá o QR Code, dá um clique para conhecer melhor os empreendimentos que somente a construtora Miramar tem para você. O canal da NTBA também conta com o apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo, a uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos, com facilidade de deslocamento para as cidades vizinhas da nossa região da costa da Mata Atlântica, a Baixada Santista. Para os negócios, para o lazer, para que você venha passear com a sua família. Hotel Palais em São Vicente e o café da manhã do Hotel Palais com gostinho de casa de vó. Para que você, com a sua família, possa começar o dia bem alimentado, feliz, alegre, para curtir ao longo de todo o dia aquilo que a região e que São Vicente tem para te oferecer. O canal da NTBA também tem o apoio de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade para emissão de boletos, de guias para recolhimento de impostos e tributos. SRM Contabilidade é parceira estratégica do seu negócio, porque faz com excelência a gestão contábil da sua empresa. SRM Contabilidade. Eu queria aproveitar nesse episódio do canal da NTBA a conversar com você, empreendedor, conversar com você, empreendedora, dentro daquela nossa série dos imigrantes, daqueles que vieram dos seus países, de regiões distantes do globo, do mundo, para o Brasil e que trouxeram, sim, um pouco da sua cultura, um pouco do seu conhecimento, um pouco dos seus saberes, que construíram esse país plural, um verdadeiro mosaico que é o nosso país chamado Brasil. É esse fascínio, né, por essa mistura de um povo alegre, de um povo que está sempre de braços abertos para receber, tem nas suas origens todas essas pessoas que para cá vieram e trouxeram a sua contribuição. É esse e outros assuntos que nós vamos tratar no episódio de hoje do seu canal da NTBA, na nossa conversa no café. Conversa no café com você, empreendedor, com você, empreendedora, com oferecimento de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado, para te auxiliar na gestão da sua empresa, para avaliar o posicionamento estratégico do seu negócio e lhe ajudar também na prosperidade da sua empresa. NNA Santos, consultoria e projetos, traz no episódio de hoje do seu canal da NTBA, Fernando De Gaspari. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, Alexandre. Estou aqui. Fernando, a gente vem nessa sequência aí, para quem nos acompanha, até fica o convite de revisitar os episódios já passados da série dos imigrantes. E nós estamos aqui na série Imigração e o Turismo, e hoje falando dos nossos irmãos franceses, accueillir aos nossos irmãos franceses. França que tem muita influência também diretamente aqui no Brasil, né, Fernando? Muita influência, inclusive, Alexandre, no turismo. Por quê? Porque através deles foram criadas algumas cidades, né? ou provocada por eles, que hoje são grandes atrações turísticas. Nós vamos falar Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, né? Além do vocabulário que nós usamos praticamente diariamente, que eles nos trouxeram, né? Incorporado, né, a nossa cultura, né, de gente, ao invés de falar banheiro, toalé, mais onde chique. é o toalé, mais chique, mais fino, né? Peças de roupas como sutiã, Nossa. que também é de origem francesa,
A gente tem uma série aí, como você mesmo comentou, né, é uma influência direta na língua, no uso, nos usos e costumes, né, muito costume da nobreza, da sofisticação, isso advém dos franceses, né, Fernando? Ao longo da história a gente vem notando e observando isso, né, e é fascinante. Claro que a gente também tem um envolvimento mais recente na questão da industrialização, né, a indústria automotiva presente no país, como Renault, como Peugeot, né, apenas para citar alguns dos exemplos, né? Quem já não utilizou uma caneta Bic, Nossa, né? Quem já não fez compra num supermercado como o Carrefour, né? Apenas aqui para citar, e não estamos fazendo propaganda de nenhuma dessas marcas, mas só para sinalizar para você que nos acompanha que a França e aquilo tudo, né, que a gente conhece da cultura francesa, das empresas francesas, está muito mais próximos do que a gente imagina, né, Fernando? exatamente, está no nosso dia a dia. E às vezes as pessoas não percebem, né? Não sabem, não têm esse conhecimento, né? Além, por exemplo, dos procedimentos, da etiqueta, não é verdade? E, nossa, é muito, muito fantástica a contribuição deles na nossa cultura. Não tenha dúvida. Vamos aqui fazer um revisitar da nossa Vamos. história, Fernando. Na verdade, a gente começa lá com a França Antártica, né? Então, Entre 1555 e 1560, Rio de Janeiro. então, exatamente. A França queria ter uma, um local aqui para eles explorarem também o mercado do pau-brasil. E eles, então, eles também queriam ter um pedacinho aqui na nossa região, né, no nosso país. Então, eles invadiram o Rio de Janeiro em 1555 e fundaram com o nome certinho, França Antártica, né? Uhum. Porque é justamente a Antártica aqui embaixo. Então, aconteceram que foi. Depois eles vão ser expulsos, não é verdade? Mas mesmo assim, olha o legado, Alexandre. Em 1565, o Estácio de Sá ele vai fundar o povoado de São Sebastião do Rio de Janeiro, né, até a expulsão definitiva deles, que vai ser em 67. Olha o Rio de Janeiro aí. Olha o Rio de Janeiro aí, né? Não tenha Com dúvida. toda a sua nossa história que o Rio tem para a cultura, para a economia, principalmente também para o turismo, não é verdade? Não tenha dúvida, e tem um fato histórico marcante, né, Fernando? Que é a questão que os franceses, quando aqui chegaram, eles se alinharam muito aos tupinambás, Exato. ou aos tamoios, né? Eram É, duas denominações da mesma etnia, que ocupavam, né, geograficamente o litoral norte do estado de São Paulo e todo o litoral fluminense, né, do estado do Rio de Janeiro, indo até a Baía de Guanabara, enfim. E a gente tem várias histórias aqui, principalmente na nossa região, porque afinal de contas, a Vila de São Vicente é o primeiro marco, né, de estruturação política administrativa do Brasil colônia, né, imposto por Portugal, quando manda Martim Afonso de Souza para cá, vem estruturar essa estrutura administrativa, e nós tivemos muitos embates, né, entre os tupiniquins, que habitavam aqui mais essa parte central e sul, né, do litoral de São Paulo, né, do estado que a gente conhece hoje como São Paulo, e justamente nessa região limítrofe, ali na altura de Bertioga, era a região limítrofe, né, entre os tamoios tupinambás e os tupiniquins. Então a gente tem diversas passagens da nossa história com Hans Staden, né, que é o navegador alemão que para cá veio duas vezes, né, e foi preso pelos índios tupinambás, e tinham todo um processo de antropofagia, né, de comer, né, os guerreiros inimigos. Isso tudo tem nas suas narrativas, salvo pelas milícias, né, de Brás Cubas, né, que conseguiram ali libertá-lo. E tudo isso é interessante, que houve exatamente essa percepção política dos franceses. Deixe-me aliar a uma etnia que não está tão contente com os portugueses, exatamente. né? E a gente teve isso ao longo da história. Outro ponto que você está É chamando a só uma coisa, você ficou conhecido como Confederação dos Tamoios. Confederação dos Tamoios, né? Que é essa união entre os É, franceses, né, e os índios ali, né, os indígenas, nossos povos primitivos, né, com os tamoios, com os tupinambás. E outra coisa importante, né, que você mencionou, o porquê o Rio de Janeiro, né? Porque uma das coisas que sempre revoltou a França foi o Tratado de Tordesilhas. eles nunca Por concordaram, que né? dividir o mundo apenas entre Portugal e Espanha, É, não, né? Então você já tinha toda essa situação acontecendo. Mas a França, não contente, embora expulsa do Rio de Janeiro, tenta volta. uma segunda inserção, né, no território brasileiro, dessa feita
com a França equinocial, que é o antigo nome da linha Do Equador. equinocial, que depois virou a ser conhecida universalmente como linha do Equador. A época equinocial, 1612, 1615. Então, é exatamente aí. Esse nome também tem certinho, bem a calhar, né? Eles fundaram a França equinocial, bem ali perto da linha do Equador, né? Mais próximo, também com qual a intenção? É justamente explorar as riquezas, daí inclusive lá em cima o pau-brasil, né? Eles tinham bastante, porque o pau-brasil era uma madeira de muito valor na Europa. Sem dúvida. Além da sua qualidade, era extraída uma tinta vermelha Sim. que servia para tingir tecidos, né? Então, eles também vão permanecer aqui até 1615, quando daí vão ser expulsos definitivamente do Brasil. Definitivamente do Brasil, e é interessante notar que na América do Sul ficou lá um território francês que até hoje pertence, né, Está lá em cima, a Guiana Francesa. A Guiana Francesa, até hoje é território francês, né? E que ali a gente ainda observa o poder francês aqui na América do Sul, né, presente. Né? Mas no Brasil, de fato, desde o século XV, a gente já não, do século XVI, melhor dizendo, e XVII, a gente já não tem mais a presença dominadora do francês. Claro que ao longo do século XIX e do século XX, a influência cultural, outros legados que os franceses por aqui nos deixaram, fizeram com que a gente se acostumasse, né, e incorporasse a nossa vida cotidiana. Então, a França, né, não domina, né, a economia do Brasil como a Inglaterra e Portugal, mas foi responsável pela primeira colonização cultural, trazendo costumes e modo de vida diferente às elites, referências intelectuais, filosóficas, a moda, e uma coisa que nós vamos falar ao final, além da literatura, a gastronomia. Isso daí, meu Deus do céu. Só para complementar, como nós dissemos, São Luís do Maranhão foi fundada pelos franceses em homenagem ao rei Luís. Por isso que chama-se São Luís. E olha o legado turístico que tem essa cidade para nós. Porque ela foi colonizada pelos franceses, depois pelos holandeses e finalmente os portugueses tomaram conta. Então ele tem um acervo arquitetônico, uma riqueza fantástica, né, para o nosso turismo, que é um grande objetivo do nosso programa também falar sobre o turismo. Né? Não, é sobre turismo e aproveitar a questão da cultura, a questão do patrimônio, tanto material quanto imaterial, e seguramente todos esses imigrantes, quando para cá chegaram, também deixaram aqui, semearam em solo fértil, muita coisa a gente tem até hoje. Claro que, eu acho que talvez a maior influência, Fernando, você vai me corrigir se eu estiver equivocado aqui no meu pensamento, mas a maior influência que a França nos traz é na questão da cultura, da forma como a gente encara a cultura. Exatamente, porque foi uma grande mudança, não é? Então, aos poucos, nós fomos procurando adquirir aquela cultura, querendo imitar Paris, né? Olha Cidade que interessante. Luz. Cidade Luz. Então, na moda, na culinária, nos procedimentos, não é verdade? No comportamento, entendeu? Cinemas, não é verdade? Tudo isso, teatros, então tudo isso vai acabar acontecendo aqui. E nós vamos receber também trabalhadores mais qualificados, né? Cozinheiros, padeiros, costureiros, tá entendendo? Então isso vai agregar muito à nossa cultura. E principalmente, né, a cultura, isso muito mais absorvida pelaquela classe mais abastarda, Sim. né, que com dinheiro passou a ter um pouco mais de refinamento, né? Isso sempre foi um traço marcante da cultura francesa, e é interessante notar porque na história do país a gente tem principalmente cidades onde o desenvolvimento econômico elas foram mais assintosas. Qual era a primeira premissa? Mandar os filhos para a França. Exatamente, estudar. Mandar os filhos para as universidades, né, para as escolas parisienses, para as universidades francesas, porque ali era o berço da cultura, e foi o berço do iluminismo, da cultura, da ciência, né, dos grandes filósofos contemporâneos, né, já que os primitivos encontrávamos na Grécia, né, mas os contemporâneos, sobretudo na França. Né? Então,
até mesmo o desenvolvimento da educação, né, com as grandes filosofias, né, da educação, da pedagogia, né, da educação, tem no seu berço na França, né, com Pestalozzi, por exemplo, né, que foi um dos grandes pensadores, né, da pedagogia, do ensino, da educação, e isso a sociedade brasileira que tinha maiores condições levava os filhos para a Exatamente. França. Então veja que isso tudo, né, a influência na moda, como você citou, até mesmo o carnaval, né, os bailes de carnaval. Ficaram mais chiques, né? Mais bem assim, elaborados, mais bonitos, tudo com influência francesa, não é verdade? Então eles procuravam caprichar mesmo. E veja como isso foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Olha como está o carnaval hoje, Alexandre. Não tenha dúvida, a gente sabe, né, que existe também o carnaval em Veneza, que também é o Ah, carnaval das máscaras e toda aquela tradição, mas a gente quando olha hoje uma agremiação, um desfile de escola de samba, a gente vê todo esse cuidado, né, e a gente de fato, eu diria que hoje as nossas escolas não são mais escolas de samba, são universidades do samba, é verdade. né, e já tem aí uma condição espetacular de transmitir um pouco mais, né, com todo esse cuidado, com toda essa beleza, aquilo que está sendo narrado pelo enredo do samba de enredo, né. Exatamente. Mas é interessante notar, a gente fazendo aqui a alusão à França, a gente vai mergulhar um pouco também num período Hum, importantíssimo, né, na Belle Époque, né, Belle Époque que lá na França também acontece, né, em meados do século XIX, início do século XX, até o irromper da Primeira Guerra Mundial, mas que a gente encontra também uma simetria aqui no Brasil, né, principalmente na segunda metade do século XIX, já caminhando para o final, início do século XX, até a Semana de Arte Moderna em 1922, é. né, por grande influência justamente desse momento que a França vivia e nós aqui, como você lembrou, copiávamos. Então veja bem, lá na Europa, então, né, acontecia a Belle Époque. E quando aqui no Brasil aconteceu praticamente assim o descobrimento ou a utilização do látex para borracha, porque o mundo precisava muito do látex, a indústria automobilística precisava muito para fabricar os pneus, né? Sim, Então, o que aconteceu? Onde que existia esse produto? No Brasil, não é verdade? Aonde? Lá em cima, região tal, norte. região norte. Aí começaram a importar, né? O que aconteceu? Muito dinheiro, né? Então nós vão aparecer os barões da borracha. Os barões da borracha, com tanto dinheiro, eles começaram a querer imitar a A sofisticação europeia. europeia. Tanto é, Alexandre, que a Amazônia é chamada Paris das Selvas ou Paris dos Trópicos. Entendeu? Então, tudo que era feito era querendo copiar os parisienses. Então, construções maravilhosas, casarões maravilhosos, ruas tão largas, mas tão largas, naquela época, Alexandre, mas eram tão largas que até hoje tem dificuldade de passar, você tem que ficar no meio para depois passar, porque são muito largas. Né? Saneamento. E, além das as roupas que eles usavam para os bailes, não é verdade? Eles eram mandados para a Europa para serem lavados, porque aqui ninguém sabia lavar aqueles vestidos e aqueles ternos, né? Smoking. Então, olha que esplendor. E para culminar nesse esplendor, tem a inauguração do Teatro Amazonas, em Sim. 1896. Né? Então, o Teatro Amazonas, que nós estamos vendo ali, ele foi inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896. A primeira peça, mesmo a inauguração oficial, foi no dia 7 de janeiro, com a famosa ópera Gioconda. Gioconda. Você já imaginou o esplendor que era aquilo? Tá entendendo? Ao mesmo tempo, lá em Em Belém, que Belém. também teve influências com a Francesas, direto, né? francesa, eles construíram o Teatro da Paz, né? Sim. Que também é, é, vai fazer parte dessa chamada Belle Époque. Né? E toda a estrutura, né, Fernando? A gente observa ali em Belém, né, os planejamentos, né, de urbanização, dessa questão que você levantou agora há pouco, as ruas largas, Nossa, avenidas, né? Isso vem, inclusive, quando a gente remonta a história de próprio Paris, Napoleão foi um dos grandes responsáveis por fazer toda a reurbanização de Paris.
com as avenidas largas, com os prédios seguindo um padrão, né, de altura, onde você tinha os prédios mais próximos às avenidas mais baixas e ia subindo em forma de níveis, né? E tudo a ver com o sol, com ventilação, então já havia uma preocupação, isso é trazido para o Brasil, a gente encontra aí os grandes processos de urbanização, não só Manaus, não só Belém, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se transforma, né, aí com o advento, né, já como capital federal, né, da colônia, depois do império, né, sobretudo, já no final do segundo império, né, de Dom Pedro II, que também tinha uma grande cultura, que também tinha uma grande vivência da Europa e sobretudo da França, né? Claro, a gente também sabe de Dom Pedro no Egito, sabe de Dom Pedro na China, né, mas é interessante notar que ele tinha, sim, esse domínio da cultura, e ao mesmo tempo preocupado com a infraestrutura, preocupado em dar à cidade do Rio de Janeiro uma melhor condição, né? Então isso tudo é, sim, essa influência da Belle Époque que a gente vem retratar, né, não só nas artes, né, não só na cultura, mas em tudo aquilo que os franceses trouxeram. Então, quando a gente fala do turismo, né, Fernando, você visitar com esse outro olhar, né, e de perceber. E aqui na nossa região até tem uma curiosidade. No Vale do Ribeira, mais precisamente, existe um patrimônio histórico bem no centro de Iguape, que é a casa do cônsul francês. Era uma casa rosa, uma casa rosada. Até hoje está lá tombada pelo patrimônio histórico brasileiro. Então você vai lá e consegue ver por quê. Porque o Vale do Ribeira, naquela época, né, principalmente com a cultura do arroz, né, com os produtos, né, do chamado hoje agronegócio, né, e também sob a influência, né, notadamente da questão do ouro, né, e do transporte de mercadorias, você tinha um consulado francês, um cônsul francês em Iguape. Então isso também mostra, né, a relevância que a região aqui no estado de São Paulo, né, seja a Baixada Santista ou seja o Vale do Ribeira, sempre tiveram com referência à França. Nós temos aqui na cidade de Santos também boas referências francesas, né, o ensino da língua francesa. Sim. É uma coisa tradicional aqui na cidade, com a Aliança Francesa. Né, então a gente sabe de toda essa intimidade que a gente tem com a cultura francesa e quanto os franceses também nos deixaram aqui de legado. Outro aspecto importante aqui, que talvez seja o que mais destaque, né, a França mundialmente, não é só uma questão no Brasil, a gastronomia, então, é uma parte fundamental da cultura francesa, e o interessante é que o francês ele valoriza não só a comida, mas o preparo da comida. É interessante a gente ter essa percepção, inclusive com influência na hotelaria. É interessante notar, quando a gente tem um projeto de origem europeia e invariavelmente também francesa, a gente vai ter uma preocupação maior com a área de alimentos, de alimentação. Sim. Então são geralmente hotéis que têm 1, 2, 3 restaurantes, estruturas diferentes, né? E aqui para dar um exemplo para quem é aqui da região da Baixada Santista, em Santos especificamente, eu vou remontar aqui a inauguração do Mendes Plaza Hotel. O Mendes Plaza Hotel ele teve uma configuração no pensamento europeu francês. Você tendo um restaurante mais fino, sofisticado, Le Coq d'Or, até em alusão ao grande símbolo francês, né, que é o galo. Uhum. Então, o galo de ouro, Le Coq d'Or. Na Catarineta, que era uma casa de chá. Então, veja a preocupação com essa coisa do chá, né, dos elementos mais, dos petit fours, né, dos elementos mais delicados. Isso também vem de origem francesa. E você tem o de Garden, que é o restaurante. Ou seja, no mesmo equipamento, veja, 3 ambientes distintos alusivos à gastronomia. Quando você pega aqui, eu vou fazer uma comparação mais uma vez aqui com o Santos, para quem também conhece o Hotel Parque Balneário, ele já tem uma conotação de hotel norte-americano, que ele foi concebido à época com um projeto da bandeira Holiday Inn, onde você tem o privilégio maior, está nos quartos, apartamentos unidades habitacionais mais confortáveis. Claro, você encontra bares e restaurantes para atender,
mas já não tem essa diversidade e essa preocupação com ambientes distintos, como tem a origem europeia, notadamente de influência francesa, né, Fernando? Então, quando a gente olha a gastronomia... Agora é demais. Agora é demais porque, de fato, a França é considerada o berço, né, da haute cuisine, ou seja, da alta cozinha, né, e isso traz aí excelência, o refinamento e alguns pratos que são espetaculares. No entanto, o prato mais conhecido, ou o produto gastronômico mais conhecido da França, é considerado o produto mais básico, né? A baguete. Pois é. O pão francês, né? E para nós aqui acabou sendo, digamos assim, trazido a miniatura, por isso que a gente tem aqui o pão francês, que é a miniatura da baguete. Mas também nós temos a baguete, né? Temos. Aqui no Brasil. E a baguete, que é interessante notar, agora em 2022 se transformou, né, foi reconhecida pela ONU como patrimônio da humanidade. Patrimônio imaterial da humanidade, a baguete francesa. Então é muito comum a gente ver o parisiense, né, principalmente todos os dias ele tem o hábito de ir às padarias, pegar a sua baguete, pegar uma flor, pegar alguma coisa ali para fazer o jantar e a sua garrafa de vinho. Isso é a coisa mais tradicional que você tem na França, é você comer uma boa baguete, tomar um bom café, é verdade, mas tomar uma boa baguete, uma taça de vinho, ali é o final do dia, né? É coisa maravilhosa. A gente tem também outro produto que a gente tem legado aqui francês, o croissant, né? A massinha folhada, às vezes recheados e tal. O flamiche, que é uma torta salgada também absurdamente maravilhosa. A gente tem o cofi carnat, que na verdade é do pato, né? A sobrecoxa ali. Então você tem ali todo um assado, todo um cuidado, né? A soupe de Lyon, que é a sopa de cebola, que é um dos pratos mais consumidos na França, e sobretudo no inverno, né? Nas temperaturas mais frias, né? O cassoulet, que talvez para nós brasileiros a gente tenha assim uma associação quase que imediata à nossa feijoada, né? Que é prato de camponês. É interessante a gente ter isso na cozinha mundial, né? A gente tem o cassoulet na França, a gente tem a feijoada no Brasil, né? E aqui a gente está falando e está salivando, Nossa né? Senhora. A gente está salivando aqui. A gente também vai encontrar na Espanha a parrilha, né? Que também a gente vai encontrar a paella, melhor dizendo, a parrilha é argentina. É a paella, que também tem essa coisa da conotação de comida de pescador, de comida campestre, porque ali você juntava tudo. É frutos do mar, é carne de porco, é o frango, então junta tudo, cozinha tudo e vida que segue, né? A gente tem aqui, fechando aqui um pouco aqui, o prato também tradicionalíssimo, o ratatouille, que virou filme, né? Virou filme, né, espetacular, que são os legumes ali, é prato de camponês, é prato ali do dia a dia, gente. Né, o bife bourguignon, que talvez seja o prato ali, né, cozido de carnes, enfim, que você tem aí uma sofisticação maior. Crème brûlée, né, aquele crostadinho com maçarico ali, que a gente maçarica o açúcar, né, é espetacular. O soufflé de chocolate, a tarte tatin, que é uma torta de maçã caramelizada. Ou seja, são iguarias aí que a França nos dá, né, Fernando, que são absurdamente espetaculares. E eu chamo a atenção aqui para a animação Ratatouille, Disney, Pixar. Se você ainda não assistiu, que é empreendedor, você que é empreendedor, fala, mas isso é para criança. Não é para criança. Ratatouille além de ser uma aula de gastronomia, para você que tem restaurante, que gosta da área de alimentos e bebidas, é uma aula de toda a estrutura dentro de um restaurante. É uma passagem no filme que é espetacular, quando o Gusteau, que é um fantasma de um grande chefe lá, que perdeu uma estrela do guia Michelin, olha, Michelin, fabricante de pneu, cria um guia turístico de referência mundial em excelência, onde eles avaliam restaurantes, meios de hospedagem, entretenimentos, e ganham as estrelas Michelin. E nos restaurantes não é diferente, são até 3 estrelas Michelin, e é uma briga muito grande para que você não perca. E ali no alto do telhado, quando ele está lá com o Remy, ele pergunta, já que você é da cozinha, quer ser um bom cozinheiro, quem é quem ali? Ele começa a dizer, aqui é o chefe, ali é o sous-chefe, ali é o pastissier, ali é toda a estrutura, né, que você tem, o garde-manger, ou seja, tudo aquilo que envolve a estruturação de uma cozinha num hotel e num restaurante sofisticado. Exatamente. Fernando, a gente falou muito aqui, o café nem esfriou. Queria agradecer muito a tua presença no episódio do canal da NTBA. Obrigado. E você volta, viu, amigo? Volto sim. Vamos conversar mais. Vamos. Um oferecimento da construtora Miramar, que tem o empreendimento certo para você, empreendedor, para você, empreendedora, viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Também com apoio de Palais Hotel em São Vicente, sua melhor opção de hospedagem.
SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, parceira estratégica do seu negócio, que faz com excelência a gestão contábil da sua empresa. E com NNA Santos Consultoria e Projetos, consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!